Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vim compartilhar com vocês mais histórias que eu li do Stephen King e também do Joe Hill. Gente, esse vídeo então é uma continuação de um vídeo que eu fiz no Halloween passado, no outubro do ano passado, em que eu listei todos os livros que eu li do Stephen King. Naquele vídeo eu meio que coloco em ordem ali, né, de classificação, do melhor para o pior, talvez, agora eu não me lembro, mas eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, vocês gostaram bastante. Então agora eu tô fazendo a parte 2, porque eu acabei consumindo mais histórias, né, do Stephen King, e também resolvi trazer histórias do Joe Hill, que eu também li e gostei bastante. Então não tem como eu não começar, gente, com Misery, tá? Eu li recentemente Misery, já comentei sobre ele aqui nas minhas leituras do mês, no meu vlog, enfim, foi uma leitura conjunta que eu fiz lá no meu clube de leitura, então sempre fiquem ligados no Estante Diagonal, lá no meu perfil do Instagram, vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Eu sempre divulgo algumas LCs que a gente faz de 2 em 2 meses, tá? E uma das leituras do mês de agosto, se eu não me engano, foi Misery, e gente, foi aquela leitura louca que eu fiz. Com certeza Misery entrou num dos meus preferidos da vida do Stephen King. E pra quem não conhece, basicamente a gente vai ter essa história toda sustentada aqui por 2 personagens só. Aqui a gente vai conhecer o Paul Sheldon, então, que é um grande escritor, um best-seller de uma série onde ele tem como protagonista a Misery. Então Misery é o nome de uma personagem dele. Aqui no início da história ele acabou de entregar um dos seus últimos manuscritos, então, para a editora dele, e ele resolve sair para comemorar. Porém, no meio do caminho ele vai sofrer um acidente de carro. E quem vai resgatar o Paul Sheldon vai ser a Annie Wilkes, que curiosamente, gente, é a fã número 1 do autor. E o que a gente vai descobrir aqui? Que a Annie não gostou nada do final que ele deu para Misery, num dos últimos livros dele. Então o que vai acontecer? A Annie achou que é uma ótima oportunidade, então, de ela torturar o Paul, por que não, né? Então, obviamente, a presença do Paul vai despertar um lado sádico da Annie, também psicótico. Enfim, quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai descobrindo mais sobre essa personagem, né? O Paul vai passar por um pesadelo terrível, então, nas mãos da Annie. E, gente, é simplesmente fantástico. Como eu disse, é apenas 2 personagens que tentam essa história por completo. Mas ao mesmo tempo a gente também vai acompanhar a história da Misery aqui. Então a gente vai acompanhando tudo que o Paul vai escrevendo, né? A partir do momento que ele começa a reescrever o final da Misery. Então a gente tem uma história dentro da história que serve ali como uma quebra ali, né? No dinamismo da história, o que é muito bom, tá? Então tem algumas peculiaridades também aqui nessa narrativa. E, gente, recomendo bastante. Eu resolvi trazer aqui um segundo livro aqui para mostrar para vocês, porém eu vou comentar sobre o conto do Stephen King que tem nesse livro, tá? Eu tô falando sobre a Antologia Macabra, então, que saiu pela Dark Side. É um livro, então, organizado. Deixa eu pegar o nome do autor, né? Seria bom para vocês. Esse autor tem uma peculiaridade, que é o Hans Eck Liuja, tá? Que ele é super fã do Stephen King, então ele vai contar uma história bem legal aqui, onde ele surta quando ele descobre que vai ter a oportunidade de publicar na antologia dele um dos contos mais raros do Stephen King. O nome desse conto, eu vou ter que colar aqui, é O Compressor de Ar Azul, e ele é um dos mais raros porque ele nunca saiu em nenhum outro livro do autor. Ele saiu em 2 revistas há anos atrás, e pela primeira vez, então, saiu numa antologia e chegou aqui no Brasil pela Dark Side, nesse selo aqui da Macabra. E o que fala sobre o compressor de ar azul? Vale ressaltar que esse conto, o King pegou como inspiração o Coração Delator, do Edgar Allan Poe. E o que a gente vai conhecer aqui? A gente vai conhecer mais um autor, que é o Gerald Nettles. E aqui esse autor ele vai ter uma peculiaridade que também tem muito das raízes do Edgar Allan Poe, onde ele vai ser o narrador dessa história e ele vai quebrar a 4ª parede com o leitor. Então nós vamos estar se comunicando diretamente com ele. O Gerald então acabou de escrever um conto e ele vai mostrar esse conto que ele escreveu para a senhora proprietária ali do local em que ele vive, que é a senhora Layton, tá? E o que acontece? A senhora Layton acha muita graça do conto que ele escreve. Então esse é o estopim para a violência que vai acontecer nesse conto. Eu particularmente não gostei muito do conto, eu vejo muitos problemas nele, mas vale ressaltar que esse conto ele foi escrito, gente,
antes do King escrever Carrie a Estranha, então é lá nos primórdios da carreira dele. E esse conto ele não envelheceu bem, vamos dizer assim. A senhora Layton é uma idosa obesa, então a gente vai ter muito disso de gordofobia, talvez, nessa história, de misoginia, talvez, também. Mas, intrinsecamente, esse conto vai falar sobre a fragilidade do autor em receber críticas, tá? Então, assim, eu resolvi trazer esse conto para vocês conhecerem, ele tá contido aqui nessa antologia. Não me agradou tanto assim, mas para os fãs de Stephen King é com certeza um presente, né? Ter um conto tão raro assim numa edição brasileira. E agora eu vou passar para os quadrinhos, gente, porque no meu primeiro vídeo eu não falei sobre os quadrinhos que eu tinha lido do Stephen King, então eu vou falar agora neste aqui, tá? Vou começar falando então sobre The Dark Man. O The Dark Man que também é uma história lá dos primórdios de Stephen King, que ele escreveu na época da faculdade, e esse é a adaptação então de um poema do autor. Esse poema foi escrito em 69 e a publicação desse livro com a arte do Glenn Shadbourne saiu em 2013 lá fora. Aqui no Brasil saiu então em 2019 pela Dark Side Books e tá nesse formato diferente, então. E o que esse poema vai falar, tá? Durante muito tempo o King teve na mente dele, né, a figura de um homem de preto vagando pela estrada e pedindo carona. Depois de muitos anos a gente vai descobrir que esse homem de preto, esse poema que ele escreveu com esse personagem, vai servir como inspiração para ele criar um dos personagens mais conhecidos do autor, que é o Randall Flagg, que, para quem não conhece, é o homem de preto ali da Torre Negra, certo? Eu ainda não li a Torre Negra, mas é interessante dar esse background, né, sobre esse personagem, porque senão tu vai ficar um pouco aquém aqui durante essa leitura. Então, conforme esse personagem ele vai andando através dessa estrada, a gente vai percebendo que o poema vai ficando um pouco mais sombrio. E ao longo que a gente avança nas páginas, o personagem, né, o homem de preto, ele vai então confessar os seus crimes. Gente, é bem horripilante, assim, é bem pesado, mas lembrando também que aqui é um poema, certo? Então muito se perde na tradução. Inclusive no texto de apoio que o César Bravo escreve, né, no final dessa edição, ele comenta sobre isso, que ele fez o máximo possível para nada se perder desse poema aqui, então. Então, para quem é fã de Torre Negra, com certeza esse aqui é um livro, né, uma graphic novel, vamos dizer assim, um poema, não sei, um livro ilustrado indispensável. E para quem é fã de Stephen King também. O próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês é um quadrinho que tem o selo da Marvel, que é N. N é uma novela escrita, então, pelo Stephen King em 2008. E ela foi publicada aqui no Brasil pelo livro que saiu pela Suma, que é Ao Cair da Noite. Então, esse conto, essa novela, quer dizer, vai estar contido dentro desse livro. E essa é a adaptação, então, desse conto. Aqui a gente vai ter o roteiro, então, do Mark Guggenheim e a arte do Alex Malev. E aqui, basicamente, a gente vai conhecer o Dr. Bonsent, tá? E logo de cara a gente já vai descobrir que o Dr. Bonsent, ele cometeu suicídio. E a irmã dele agora vai tentar desvendar, né, o que levou o irmão dela a cometer esse ato. Porém, antes de partir, o Dr. Bonsent ele vai deixar ali um envelope com a única inscrição, que é queimar. Obviamente que a irmã dele não vai queimar isso e vai ter acesso, então, às sessões de análise que o Dr. Bonsent fez com um paciente chamado apenas de N. E nessa documentação, então, a gente vai descobrir que esse paciente ele tinha uma certa obsessão ali por um círculo de pedras, tá? E que ele também tinha TOC, ou seja, transtorno obsessivo compulsivo. Porém, a gente vai descobrir que esse círculo de pedra, essa obsessão por esse círculo de pedra, as pessoas que tentam desvendar o mistério que está por trás desse círculo, vão trilhar aí um caminho sem volta. Pode deixar a humanidade talvez à mercê do desconhecido. Tô tentando falar sem dar spoilers, tá, gente? Mas o que eu achei desse quadrinho? Tem muita influência aqui de H.P. Lovecraft, tá? Isso é um fato. E o conto também, o Stephen King, ele se inspirou na novela, ou em outra novela também chamada O Grande Deus Pan, que é do Arthur McHenry. Então a gente vai ver que tem muita influência de outros autores aqui nessa história. Como várias histórias do H.P. Lovecraft, vai ver aqui a mente humana sendo trabalhada, né? O flerte entre a loucura e o sobrenatural. E eu gosto muito disso em histórias, então, principalmente nesse quadrinho aqui que tem artes maravilhosas, ó. Vou mostrar a capa aqui pra vocês, ó. É muito linda. Esse aqui é uma luva, né? Gente, recomendo bastante. Agora eu vou falar, gente, sobre uma coleção. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo sem mostrar essa coleção, tá? Que é essa coleção de
clássicos do cinema da Turma da Mônica. Gente, eu resolvi trazer esse porque é uma adaptação de It a Coisa, tá? Mas essa coleção aqui da Turma da Mônica, eles fazem a readaptação para crianças de vários clássicos do cinema. Então vai ter vários gêneros aqui. Esse é de terror, obviamente, porque é de It a Coisa. Tem de O Chamado, tem de O Gladiador, tem de O Senhor dos Anéis. Então é uma coleção bem ampla, tá? E eu resolvi trazer pra vocês só pra mostrar o quanto é bonitinho, gente. Olha que linda essa primeira página. E é super fininho, tá? Eu acredito que depois dá pra... Eles lançaram umas edições em capa dura, tá? Onde eles agregam várias histórias em uma edição só. Mas, ó, gente, é uma adaptação, mas eles mexem ali com a história pra casar com o público-alvo, mas eu resolvi trazer pra vocês só por curiosidade mesmo. O próximo quadrinho, então, é Creepshow. Gente, esse quadrinho foi o quadrinho de estreia do Stephen King na Dark Side Books, então teve um bastante boom, assim que eles conseguiram trazer. E Creepshow, então, foi um filme lançado em 1982, que foi dirigido, inclusive, pelo George Romero, que é autor, então, né, roteirista de A Noite dos Mortos-Vivos, um filme de zumbi super conhecido. Em Creepshow a gente vai ter o roteiro, então, do Stephen King de 5 histórias de terror, que depois, no mesmo ano ou no ano seguinte, se eu não me engano, ele acabou, então, lançando o quadrinho com essas mesmas 5 histórias. As ilustrações, então, desse quadrinho ficou a cargo do Bernie Wrightson, eu acho que é assim, né, que se fala. E ele, na verdade, ele é muito conhecido por ser um quadrinista da DC, né, mais precisamente sobre o Monstro do Pântano, tá? Então, só dando uma referência sobre quem é o ilustrador desse quadrinho. Aqui, como eu falei, gente, são 5 histórias que são, eu vou até falar aqui pra vocês o nome das histórias, é Dia dos Pais, A Solitária Morte de George Verron, A Caixa, Indo com a Maré e Vingança Barata. Diferente do filme, aqui no quadrinho a gente não tem a participação do Joe Hill. Sim, o filho de Stephen King no filme, né, ele vai aparecer ali como o proprietário desse quadrinho que contém esses contos. Então, é meio que a partir da introdução que ele faz ali que a gente vai adentrar nessas histórias de terror. Aqui também a gente tem uma peculiaridade que é um personagem chamado Creepy, que vai ser o narrador dessa história. Então, o Creepy, ele sempre vai introduzir essas histórias. Eu até posso mostrar para vocês aqui, que é esse personagem aqui, ó. Então, ele vai conversar diretamente com o leitor, dizendo o que a gente vai encontrar aqui nessas histórias, o que aconteceu com os personagens. Ele é bem sarcástico e é um diferencial muito legal. Inclusive, essa é uma característica, né, dos contos de terror, né, das histórias de terror da década de 50, que apesar de serem bem horripilantes, tinha um ar mais cômico. E falando de Joe Hill, vou começar a introduzir então as 2 histórias que eu já li, então, do autor por aqui, tá? O primeiro é Lock and Key, tá? Esse aqui é o primeiro volume dessa série de quadrinhos que se chama Bem-vindo a Lovecraft. Esse aqui a gente tem um roteiro, então, do próprio Joe Hill e ilustrações do Gabriel Rodrigues. E aqui a gente vai conhecer a história de uma casa chamada Key House e da jornada, então, de uma família, que é a família Locke, que tá, então, tentando se afastar de um passado um tanto quanto trágico, tá? O pai dessa família, o patriarca dessa família, ele foi assassinado. Então, a mãe e esses 3 filhos, eles estão se mudando para uma nova propriedade em um outro local para recomeçar a vida. Porém, a gente vai descobrir, então, que essa mansão, ela esconde alguns segredos. E também parece ser o lar de uma criatura bastante bizarra, que, assim como as crianças, quando chegam nessa casa, também está à procura de várias chaves que aparecem dentro dessa mansão. E essas chaves, elas abrem portas mágicas. Obviamente que o objetivo dessas chaves para cada um, tanto para os filhos quanto para essa criatura, são completamente diferentes. Mas ao longo que a gente vai conhecendo esse quadrinho, essa história, a gente vai entendendo mais como é que funciona a dinâmica dessas chaves. Gente, é um quadrinho muito bom, muito interessante, bastante original, é bem pesado também, tá? Então a gente vai ter aqui as cenas bem bizarras, mas foi uma história que me instigou bastante, que eu quero muito dar continuidade. E por fim, então, o último quadrinho que eu li do Joe Hill foi essa coleção, então eu vou tirar a capa aqui, que se chama Joe Hill Dark Collection, tá? Saiu pela editora Dark Side, tá? Essa é a capa, então, original. E esse quadrinho é inspirado, então, no universo de terror criado pelo Joe Hill. E aqui a gente vai ter esse quadrinho dividido em 2 minisséries bastante conhecidas desse universo do autor. Uma se chama A Capa e a outra se chama A Capa 1969. Ambos os contos, gente, debatem a premissa de como
algo poderoso pode corromper a alma de alguém. Então, na primeira história, a gente vai conhecer o Eric, que é, vamos dizer assim, uma pessoa mediana, tá? Mediana pra baixo. Ele tem muitos problemas com a autoestima desde pequeno. E ele é aquele tipo de filho que sempre ouviu, né, dos pais, né, da mãe mais precisamente, de que, ai, por que tu não é que nem teu irmão? Então ele sempre nutriu esse sentimento talvez de raiva / adoração do irmão, né, como o irmão sendo, né, a melhor pessoa ali entre os dois. Porém, de alguma forma ele vai ter ali acesso, né, ele vai encontrar uma capa de herói mesmo, exatamente como tá aqui descrito na capa do quadrinho. E essa capa vai dar um certo dom para ele, um dom bastante inesperado. E obviamente que nas mãos dele, ele vai acabar fazendo um mau uso, vamos dizer, desse dom. E ele vai acabar afetando, né, direto e indiretamente todas as pessoas à volta dele. Na segunda história, a gente vai ter uma espécie de prequel dessa história, que vai ser a origem dessa capa, tá, gente? E essa história vai se passar na Guerra do Vietnã. Então a gente vai ter um soldado aí, né, um soldado misterioso, tá, que vai ser obrigado a tomar medidas drásticas ali para sobreviver. Não vou falar muito mais sobre esses contos porque são histórias mais curtas, mas juntas elas fazem muito sentido, até porque uma é sequência da outra, tá? Mas, gente, ambas muito boas. Eu prefiro a primeira do que a segunda, mas como é um prequel, meio que é tudo uma história só. Vale lembrar que aqui a gente tem o roteiro, não tá aqui bem no começo, mas é uma história de Joe Hill, né? Mas é o roteiro do Jesus Amarella, e a arte da primeira história é do Zach Howard e a arte da segunda história é do Nelson Daniel. Enfim, gente, é uma história que eu gostei demais. Eu gosto muito de histórias que trabalham isso de corrupção humana diante, né, superpoderes. Essa tem uma ideia, tem uma arte muito ligada aos super-heróis, então a gente tem essa dualidade, né? A gente tá tendo aqui vilões sendo trabalhados basicamente, mas na pele de heróis, porque possui uma capa e superpoderes. Então, recomendo bastante também. E essa é a minha lista atualizada, então, de livros do Stephen King e Joe Hill agora, que eu li no último ano. Espero o ano que vem conseguir trazer essa lista atualizada com mais livros aqui. Lembrando que todos os links de compras desses quadrinhos e livros eu vou deixar aqui na descrição. Vocês comprando por esses links, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão. E vocês podem comprar não só livros através desse link, tá, gente? Vocês podem comprar qualquer coisa dentro da Amazon. E me contem aqui nos comentários qual livro do Stephen King eu preciso ler ou qual livro do Joe Hill eu preciso ler. Lembrando que no mês de outubro eu tenho 2 livros aqui, por coincidência dos 2 autores que eu pretendo ler, que é O Carrossel Sombrio, do Joe Hill, e também Love, a história de Lindsay, né, do Stephen King. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá like no vídeo para ajudar na divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!